década, auxiliando empresas. Temos especialistas em planejamento tributário e segurança fiscal. A gente trabalha com consultoria estratégica para o crescimento sustentável. Quem vai apresentar sou eu, Rodrigo, junto com a dona Ângela, né, que é a nossa técnica lá do Departamento Fiscal, nossa especialista do Departamento Fiscal. Então, o que a gente vai falar agora? Um pouco. Então, vamos entender como nasce a segurança fiscal de uma empresa. A gente dividiu em 4 módulos. O primeiro módulo aqui seria a gestão de fornecedores e estoque, né, Ângela? Sim. Então, a tributação, ela começa na compra. O que a gente quer dizer? A tributação, ela não começa na venda, ela começa na compra. A escolha do fornecedor define sua carga tributária total. Então, qual é o produto que você está comprando? Vai fazer toda a diferença, né, Ângela? Sim. O produto que você está comprando, a região que você está comprando, né? Por questão do crédito, né? E então, assim, essa estratégia do negócio de saber o perfil de fornecedor que você compra e a região que você está adquirindo aquela mercadoria, vai definir aqui a carga tributária. A eficiência tributária, né? Exato. Então, assim, às vezes a pessoa compra um produto de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ou de fora do Brasil, e aí a quantidade de tributos que pode incidir sobre esse produto deixa o produto mais caro. E quando a gente está falando aqui que a escolha do fornecedor define a sua carga tributária total, daqui a pouquinho nós vamos entender também os nossos clientes, enquanto fornecedor para a pessoa física, que é a venda de consumidor final, tem uma tributação, e para outras empresas tem outra tributação aqui no estado de Goiás. Então, a escolha do fornecedor define, sim, a carga tributária total. Com a reforma tributária, tem um adendo aqui que nós vamos colocar, que é o seguinte, gente, eu esqueci de avisar que essa apresentação vai ser gravada. Só um momentinho, por favor. Então, ela vai ser gravada, tá? Transcrevendo. Só confirmar aqui. Cancelar. Então, ela está sendo gravada depois, e está sendo transcrita também, para depois a gente, quem precisar, a gente compartilhar o que nós conversamos aqui. Bom, um aditivo na informação aqui que o fornecedor define a carga tributária total é que, esse ano, o imposto ele é por dentro do produto. Então, como a gente está sempre explicando para os nossos clientes, esse aparelho telefônico que está aqui na minha mão, não está dando para ver direito? Deixa eu ver isso aqui. Um aparelho telefônico, numa suposição, hoje ele custa R$100, né, Ângela? Sim. R$100 já está com os impostos. Então, aqui, R$100, esse aparelho, e já está com os impostos. A partir do ano que vem, ele vai ser, por exemplo, ele vai ser ali R$80, vai ser anunciado por R$80, e na hora que for passar o aparelho na máquina de cartão ou fazer a compra, vai adicionar R$20 de imposto. Então, a regra é que é para ser mais ou menos dessa maneira, né? Então, o imposto, a partir do ano que vem, ele vai ser por fora. Atualmente, ele é por dentro. E isso quer dizer também que, no final do ano, lá no dia 31/12, tudo que tiver de estoque vai gerar crédito tributário, né, Ângela? Exato. Por isso é a importância do levantamento de estoque, né? A posição do estoque em 31 de dezembro de 2026, para definir o crédito que vai ser aproveitado no ano seguinte, né? Nos próximos anos, na verdade. Os próximos anos, porque o Ele... próprio governo vai querer parcelar o crédito, se o crédito Exato. é excessivo, né? Então, assim, ó, nós estamos no meio de julho, no meio do jogo, no meio do tempo para que a gente entenda a importância do estoque lá no dia 31/12. Então, para os nossos clientes e amigos, nós temos que entender que o estoque ele vai fazer total diferença. Outro ponto, ainda falando um pouquinho sobre fornecedor, é o seguinte, Ângela. Sim. A regrinha é, se o fornecedor tiver com débitos, Sim. se ele tiver com débitos de impostos na Receita Federal, você não vai poder aproveitar o crédito.
Sim, na regra atual, uma vez você adquirindo mercadoria, né, de um fornecedor, exemplo, do regime normal, né, o crédito vai depender da região em que compra essa mercadoria, né, já apropria o crédito de modo imediato, né, a gente envia um expediente fiscal informando que a gente houve o aproveitamento daquele crédito. No próximo ano, não. Primeiramente, se o fornecedor não estiver em dia com seus impostos, não será permitido que aproprie desse crédito. Então, isso é uma informação, né? Para algumas pessoas pode ser uma informação nova e ela é de extrema importância. Por quê? Vai virar um Big Brother fiscal. As pessoas, antes de comprar, elas têm que saber se o fornecedor dela está pagando imposto. Porque se não tiver pagando o imposto, ela não vai poder aproveitar. Não é isso, Ângela? Exato. Se ela tiver em débito, né, não poderá aproveitar o crédito. E assim também você que está vendendo a mercadoria, para você transferir o crédito para o teu cliente, também terá que estar em dia com os impostos. Uhum. Então, Então, aqui a cobrança vai ser multa, né, de ambas as partes, né? vai ser multa. Atualmente, inclusive, o próprio governo, ele já tenta entender se o crédito está sendo idôneo ou não está sendo idôneo, né? Então, a Sim, responsabilidade solidária em caso de notas inidôneas, ela é automática. O que o governo está falando com isso? Qual que é a informação que o governo quer traduzir com isso aqui? Que a operação tem que ser lícita. Você só pode receber nota daquilo que saiu a, o cruzamento da informação que saiu lá pelo banco ou pelo caixa, né, Ângela? sim, exato. Então, A assim, ó, movimentação financeira, né, isso, eu comprei, daquela compra. exato, eu comprei R$ 10.000 de um fornecedor. A nota tem que vir de R$ 10.000. Sim, Então, não adianta eu ter pago 10.000 e a nota ter vindo 100.000 para eu ter aproveitamento de crédito. Isso aí é crédito inidôneo. O governo está atento a isso. Então, provavelmente, se uma situação dessa acontecer, a pessoa ela está sujeita a penalidades da lei. exato. Exato. Então, o risco do fornecedor irregular, verificação de regularidade fiscal, certidões negativas atualizadas, que acredito que todo mundo vai começar a querer entender se o fornecedor está ou não regular para fazer a compra, né? Porque se ele tiver irregular, se ele tiver com certidão positiva, você não vai aproveitar o crédito. Você, empresário, não vai aproveitar o crédito. Então, dando continuidade aqui, ó. Nota fiscal de entrada. Fornecedor XML RP. A manifestação do destinatário, automação da entrada de XML no RP é essencial para garantir a conformidade e evitar notas fiscais indevidas contra o seu CNPJ. A nossa colaboradora Rafaela está ligando para os nossos clientes para verificar qual que é o sistema que vocês estão utilizando para a gente vincular esse sistema aqui dentro do nosso sistema também. Isso aí foi uma estratégia que a dona Ângela fez. Nosso sistema. Só um momentinho, por favor. Oi. Oi. Bom dia, eu estou em live agora. É isso aí. Então é o seguinte: a automação de entrada de XML no RP é essencial porque ali vai ter como a gente fazer ou não a confirmação, a manifestação dessa nota. Então, a dona Ângela pediu que a gente fizesse um mapeamento para que a gente já tenha o controle efetivo das notas que estão entrando dentro do sistema, né, Ângela? Exato, exato. Certo. Além disso, também a gente já tem mecanismos que a gente faz conferência aqui, e todos os meses a gente encaminha relatório para os nossos clientes, para eles validarem as notas fiscais. Então, junto com a apuração dos impostos, você quer detalhar isso direitinho, Ângela? Nós temos hoje ferramentas, né, que faz cruzamento de informações, né, das notas fiscais de entrada
e para que haja validação e para que não tenha nenhum risco aí de a gente escriturar uma nota que posteriormente foi cancelada no dia seguinte e a gente aproprie de um crédito indevido. Então, esse controle interno nós já temos nas nossas apurações, e sempre que identificamos alguma situação que precisa passar uma orientação para nossos clientes, para até acionar o fornecedor, exemplo, fatos reais, né? O fornecedor não escriturou, não destacou o crédito do imposto na nota. Então, a gente sempre aciona o cliente, olha, cobre do seu fornecedor, é seu direito de ter esse destaque, né? Isso no processo da forma que está hoje. Mas ano que vem, né, além desse destaque, tem que ter a questão financeira. Então, hoje nós temos ferramentas que monitoram essas informações para dar a garantia e segurança de que a escrituração está ok. Assim como situações, por exemplo, de notas que o fornecedor, o nosso cliente não tem conhecimento que foi emitido contra ele, nós conseguimos também acionar, né, e de repente ali tomar alguma medida para poder resguardar o nosso cliente. Por isso a manifestação do destinatário, a importância, né, dessa informação. Ótimo. Então, aqui, ó, dando continuidade, controle físico versus controle contábil. O que está na prateleira está no sistema? É uma pergunta, né? Riscos, divergências caracterizam omissão de receita. E o pior, pode considerar que tem estoque fantasma. Então, assim, ó, é Sim. muito importante ficar tendo essa validação se o que está no sistema é o que está na parte física da empresa. Porque se o estoque estiver elevado, né, Ângela? Exato. Fiscalmente, se o estoque estiver elevado, você tem crédito. Então, o governo, ele tem condição de validar se você está ou não fraudando o sistema. Então, é muito importante que, nesse momento, a validação da sua empresa esteja 100% correta com a realidade. O estoque do sistema tem que bater com o estoque que está... Estoque físico, né? Isso, o Real. estoque físico tem que bater com o que está no sistema. Nós já estamos, inclusive, já acionando todos os nossos clientes, né, passando informações para fazer essa contagem de estoque, essa conferência do cadastro dos produtos no sistema, porque o que está no sistema precisa representar, de fato, o estoque real das empresas. Por quê? Porque ao apropriarmos esse crédito em 1 de janeiro de 2027, né, a partir de caso haja uma fiscalização, esse estoque ele tem que representar de fato a realidade da empresa. Então, quem ainda não se adequou, não se organizou em termos de sistema, de cadastros, é o momento agora de começar essa força-tarefa para nós nos prevenirmos para, ao 31 de dezembro de 2026, o estoque representar de fato a realidade da empresa. O nome dessa ação, Ângela, está aí na tela, ó. Inventário periódico. Exato, exato, Então, exato. o inventário é a fotografia do seu negócio. Pelo inventário, isso aqui, a gente já fez alguns eventos no ano passado e esse ano, em todos os momentos dos eventos, a gente está explicando que o inventário vai fazer toda a diferença. O controle do estoque vai fazer toda a diferença. Porque o imposto hoje é por dentro, então, dentro do seu estoque, dentro do seu inventário, tem dinheiro parado, né, Ângela? Exato, tem dinheiro e a revisão, a tributação, ela é baseada no produto. A revisão do cadastro do produto, tem produto que tem algum tipo, tem isenção, tem produto que é monofásico, tem produto que é substituição, enfim. O cadastro do produto é muito importante essa revisão do código NCM com o produto, se está correto, se não está, precisa fazer a adequação, a correção, para que de fato represente a realidade.
Nós identificamos fatos reais, né, na nossa vivência operacional, identificamos muitos produtos com cadastro de NCM de outro produto, e isso traz um prejuízo para a própria empresa, porque nós não podemos fazer essa alteração, tem que vir do cadastro da empresa, conforme está na nota. Então, a gente sempre, quando identifica uma situação, a gente repassa ao cliente, ó, corrige, porque você está perdendo, né? Uma vez que você escritura um produto com tributação normal e aquele produto ele é substituto tributário ou ele é monofásico, a empresa está perdendo. Sim. Então, ó, riscos e erros comuns. Saldo negativo no sistema é confissão de erro, pessoal. Então, quando você tem um determinado produto que está negativo, significa que entrou sem nota. Então, bastante cuidado para evitar multas. E as multas são pesadas. Sim. Bem, A Cefaz hoje ela tem um monitoramento hoje das entradas e das saídas, e a qualquer momento ela pode acionar. Ela consegue hoje controlar essa movimentação de notas de entrada e saída, e se em algum momento ela entender que eu estou dando saída de um produto que não entrou, pode ter uma penalidade, sim. o início da penalidade é o bloqueio da inscrição estadual. Sim, sim. Constantemente tem cliente que tanto cliente nosso quanto cliente de outros escritórios que às vezes ligam aqui para entender por que a inscrição está bloqueada. E nada mais é do que deu saída sem ter mercadoria. Exato. Então, assim, parece uma coisa básica, mas a gente tem que falar aqui, né? Você só pode dar saída daquilo que você tem estoque, daquilo que você tem mercadoria. Em relação às boas práticas, é fazer a conciliação e auditoria o tempo todo. Então, vários sistemas você consegue identificar ali qual que é o volume de produtos que tem no seu estoque. Então, se você faz um controle correto da saída das mercadorias, é só você ir pegando o último estoque e validando para saber se aquele volume de mercadorias, né, Ângela, está Exato, exato. de acordo ali com o estoque. Óbvio que tem que fazer contagem, inclusive contagem manual, né? Mas a conciliação, a, a, a auditoria de forma mensal e a contagem de XML, por exemplo, e também, propriamente dito, fisicamente, é de extrema importância, para que você garanta a conformidade, né, do estoque. Então, o que a gente aprendeu aqui nesse primeiro módulo é a importância do estoque, o valor do imposto hoje, ele é cobrado por dentro, isso significa que todo produto já tem imposto embutido. A nova dinâmica da reforma tributária é que o imposto vai ser cobrado por fora, que vai trazer uma consciência maior sobre os impostos que as pessoas estão pagando, que o consumidor final está pagando. Resumindo, o valor que a gente considerar que tem de estoque lá no dia 31/12 vai fazer diferença no caixa da empresa. A gente nem colocou a informação aqui de que a gente que existe o split payment, mas o split payment também ele vai fazer uma diferença no caixa da empresa. Então, para a gente fazer o fechamento do assunto estoque, no dia 31/12, aquilo que for considerado estoque, né, dona Ângela? Exato. Ele vai gerar um crédito. Então, supondo que você tem 1 milhão de estoque, e supondo que o crédito ali entre as variáveis que a gente tem de crédito tributário, supondo que vai dar em torno de 10%, para cada 1 milhão de reais vai gerar um crédito de aproximadamente 100 mil reais de ICMS. Isso. Fora os outros tributos, né? Então, aqui, ó, agora no módulo 2, nós vamos falar um pouquinho aqui sobre cadastro de produtos, que a dona Ângela já iniciou a conversa ali. Então, o cadastro de produtos é o coração da tributação. NCM, todo mundo ouve isso, é a nomenclatura comum do Mercosul, é um conceito que define a alíquota do imposto para cada produto. Um dígito errado contamina toda a operação. Então, a gente constantemente pega aqui, ó, empresas que vêm ser nossos clientes, e na auditoria breve, a gente já detecta que existem NCMs
errados, né, Ângela? Exato, é bem recorrente essa informação. Muitas das vezes, quem está dando a entrada da mercadoria, do produto no sistema, né? Muitas das vezes é o produto X, faz uma busca rápida de um NCM aleatório, e aí cadastra. Só que não, às vezes, por falta, às vezes, de esclarecimento, de conhecimento, isso impacta na tributação. Então, a importância do cadastro NCM estar correto para que a tributação seja calculada de forma correta. Então, o risco aí é a classificação incorreta resulta em pagamento excessivo ou sonegação involuntária. Isso. Agora, falando aqui sobre SEST e substituição tributária. O SEST, ele padroniza a substituição tributária em todo o território nacional. Então, ele tem que estar correto, né? Ou o erro do SEST causa travamento de notas fiscais ou pagamento de dupla tributação, mesmo raciocínio do NCM. SEST errado vai fazer com que você e a sua empresa paguem mais impostos. Então, ali é um conjunto de informações, ó, NCM com SEST, né, Ângela? Exato. O NCM e o SESC vai definir a parte da substituição tributária, algumas atividades, quem assume a cadeia, a indústria, ela assume essa informação, né, essa tributação, e o cadastro correto, ele também define a carga tributária. Se não for cadastrado correto, corre-se o risco de pagar duas vezes o mesmo imposto, também, né? CFOP é o idioma da nota fiscal. Então, o CFOP diz ao fisco o que você está fazendo com a mercadoria. É, Então, quem faz vendas internas usa um CFOP, quem faz vendas externas usa outro CFOP, quem faz venda para fora do Brasil, outro CFOP, se é indústria é um, se é comércio é outro, né, Ângela? O CFLP, exato, ele define a natureza da operação. Se a operação ela vai ser tributada, se ela é uma remessa, se é uma saída não tributada, que a gente chama de outras saídas ou outras entradas, né? Existe o CFLP de saída para dentro do Estado, que é o 5102, venda de mercadoria, 5101, venda de produção, e interestadual 6101, venda de produção, 6102, venda de mercadoria, revenda de mercadoria. Só um conceito básico. E tem as outras naturezas que não são tributáveis, que são as remessas, né, para conserto, etc. Então, é muito importante também ter conhecimento dessa operação, da operação que se quer fazer ao emitir a nota, porque também define a tributação, né? Se colocar um CFOP tributado e um CST tributado de uma mercadoria que está sendo, exemplo, transferida como uma remessa, e destacar o imposto, você ali naquele momento gerou um imposto para a empresa pagar. Então, quem está emitindo a nota é muito importante entender como que é cada CFOP, cada CST que é informado na nota, para também prevenir erros de nota fiscal, né? Uma vez escriturada, a gente assume aquele débito ali destacado do imposto. Ótimo. Então, aqui, ó, destinação do produto. Toda vez que a gente pede o controle do estoque ou alguma informação referente à nota aí na sua empresa, o que a gente está querendo saber, né, Ângela? Se vai Sim. ser para revenda, se vai ser para uso e consumo, se vai ser para ativo imobilizado. Então, a gente tem que entender exatamente, porque a tributação e o direito ao crédito, esse ano, ele muda completamente em cada caso, né? É importante frisar também aos nossos clientes, né, que essa classificação quando eu adquiro uma mercadoria, essa classificação ela deve partir da empresa e repassado para nós, contabilidade. O destino daquele produto, se ele vai ser para revenda, se é uma matéria-prima, se é um imobilizado ou se é um consumo. Nós aqui, mediante a atividade da empresa, nós fazemos a nossa classificação, mas é algo que a gente sempre solicita ao cliente que traga para nós essa já classificação pronta,
porque é o que vai definir a tributação. Exemplo, um material de uso e consumo imobilizado, você não tem direito a apropriar o crédito, né, na realidade de hoje, certo? Então, é muito importante que as empresas classifiquem para nós essa entrada. Ótimo. Então, aqui, ó, DIFAL. Quem aqui sabe o que é DIFAL? Né, Ângela? É, Quem já é a foi, dor. quem já foi pego por DIFAL, né? Isso é uma constante. O DIFAL é o diferencial de alíquota e é a armadilha invisível nas compras interestaduais. Então, toda vez que for fazer uma compra de um produto, principalmente valores mais expressivos, tem que ligar aqui na contabilidade para entender o sistema do DIFAL, né? É. O DIFAL compra para comercialização, ele aplica-se às empresas do Simples Nacional, mas mesmo assim, nós orientamos que o nosso cliente consulte esse fornecedor, se não tem como adquirir essa mercadoria aqui no mercado interno, né, dentro do estado, para já evitar esse DIFAL, mas caso não seja possível, tem as regras do DIFAL comercialização, né, que se for a empresa estiver com a receita bruta acumulada até 360 mil é isento, então nós também temos esse controle interno aqui, mas é obrigatório para as empresas Simples Nacional recolher o DIFAL para compra, para comercialização. E o regime normal, que é o lucro real, presumido e Simples Nacional, se adquirir uma mercadoria, um produto, um imobilizado ou uma mercadoria para fins de uso e consumo, a regra é geral, tem que recolher o DIFAL, se a mercadoria for adquirida de outros estados. Essa situação não define regime, vale para todos. Isso em se falando de compra, né? Não falamos ainda da saída, né, Rodrigo? Então, o que a gente tem que ficar em alerta aqui é que o valor da negociação de um produto que está sendo feito lá fora tem que ser embutido o valor do DIFAL, né? Para saber se de Sim. fato ele está mais caro ou mais barato. Na aplicação do custo, né? É. Agora a gente vai falar um pouco aqui, ó, com relação ao NCM, ao SEST, substituição tributária, e ao CFOP, ficou claro que as informações adequadas dentro do seu sistema vai fazer com que você, empresário, ganhe, né? Ganhe e também apure os impostos corretamente. Porque informações erradas dentro do sistema, principalmente aquelas pessoas que vendem produtos, elas vai fazer toda a diferença se o produto estiver cadastrado da maneira correta, Cadastrado, correto. né? Falamos muito em planejamento tributário, né, Rodrigo? Mas o planejamento tributário ele começa na compra, né? A forma com que você compra, posteriormente, a forma que é cadastrado o produto corretamente no sistema, né? A partir daí começa o planejamento tributário, né? Quando chega para nós com os fatos já ocorridos, né? Aí é o momento da gente validar se as informações que chegaram para nós estão corretas ou não. Mas essa consciência de ter esse controle de cadastro interno no sistema, de olhar o perfil do fornecedor que está comprando, tudo isso é muito importante para já ter essa consciência do planejamento tributário, né? E da economia tributária, que é o que todos buscam, né? Sim, o planejamento tributário feito com os benefícios fiscais vai fazer toda a eficiência tributária que a empresa precisa. Aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem o Pro Goiás, tem o e-commerce, tem redução na base de cálculo para empresas atacadistas. Lá na região da Amazônia, a gente tem o Suframa, por exemplo, né, Ângela? Que é uma Então, área desonerada, cada local incentivada. cada local, às vezes, cria-se benefícios tributários que, inclusive, vai acabar também com a reforma tributária. Então, o governo planeja extinguir os benefícios tributários. Benefício tributário do Estado de Goiás hoje, principal para a indústria, é o ProGoiás. O ProGoiás, ele permite uma redução no ICMS de até 67%. Então, para as indústrias e para as empresas transportadoras de veículos, a gente tem essa
redução de imposto de até 67%. A gente tem benefício fiscal na importação de produtos também, né, Ângela? Sim. A gente tem o benefício fiscal do e-commerce. O que é o benefício fiscal do e-commerce? Você abre mão dos créditos de entrada do ICMS e paga o ICMS só na saída para o consumidor final. Para quem trabalha com e-commerce, aqui em Goiás a gente tem. Aqui, Goiás é considerado um dos paraísos fiscais para quem quer fazer e-commerce, porque o ICMS ele fica em aproximadamente 2,30 para quem faz e-commerce a partir de Goiás. Então, é um ICMS competitivo, né? Óbvio que a gente estava falando de DIFAL, então tem que ser colocado na conta também o DIFAL, né? O fato, a venda para consumidor final e não contribuinte, né? Obrigatoriamente gera o DIFAL, né? Para não, quem assume esse DIFAL é a empresa que está vendendo, né? Então, é muito importante que, além desses 2,30, né, que é a carga tributária para as empresas que têm o e-commerce, também ter essa consciência de que, ao dar saída para não contribuinte, tem que recolher o DIFAL. E aí vai variar de cada região que está saindo essa mercadoria. Exatamente. Então, ó, resumidamente, regimes especiais tem redução na base de cálculo aqui de Goiás, e tem isenções e tem crédito presumido também. Agora aqui, ó, o Pro Goiás é o crédito outorgado do ICMS para as indústrias, como eu já falei, reduz drasticamente o custo da produção e ele foi criado para trazer a competitividade do produto no Brasil inteiro. Então, o produto goiano, com base nesse crédito outorgado, ele consegue ter competitividade. Inclusive, a gente tem vários clientes, né, Ângela, que tem temos bastante. E é uma economia muito grande, né, na questão da carga tributária. Então, tem aí no primeiro ano uma redução de 64% do valor do ICMS a recolher apurado no mês. No segundo ano, ele vai aumentando, chega até 67%. Né? Então, realmente é um incentivo muito grande para as empresas aí para investir, né, no crescimento. Lembrando que até 2033 isso vai acabar, pessoal. Então, quem tem, está valendo, e quem não tem ainda pode pedir, né, Ângela? Ainda está no Ainda prazo, pode né? pedir. Apesar da reforma tributária já estar acontecendo, mas pode fazer o pedido, sim, do Pro Goiás. Outro benefício aqui é no atacado. O atacado, ele tem redução na base de cálculos em saídas dentro do estado. Sim. Não, calma, ó. Redução da base de cálculo em saídas interestaduais. Sim. E dentro do estado E dentro do estado também, 11%. Vai para 11% quando é venda para empresa, né? Venda para Para contribuinte. contribuinte. Isso. Então, se quem está comprando de você tem inscrição estadual e a sua atividade está considerando que é atacadista, esse aí já é um crédito, a redução na base de cálculo, ela não precisa ser solicitada no estado de Goiás. A gente já tem clientes no estado do Tocantins que tem que solicitar. É o mesmo padrão, no entanto, lá tem que solicitar. O Pro Goiás a gente não falou, né, Ângela? Mas é projeto. Projeto, é um TARI, né? É um termo. Tem que solicitar. O e-commerce ele também é um TARI, também tem que ter autorização do governo para fazer. É um regime especial voltado para centro de distribuição, voltado ao comércio online. Então, a gente teve alguns dias aqui, há menos de 60 dias, a vinda da Shein para Goiânia. A gente vê constantemente grandes atacadistas montando CD aqui no estado de Goiás, justamente porque muitas empresas estão tendo o benefício do e-commerce, né? Do e-commerce. Somente a questão da redução da base de cálculo, é importante reforçar que não há necessidade de uma autorização da Cefaz, de um TARI, mas a nota fiscal tem que ser emitida corretamente. Tem que aparecer lá nas informações da nota, o artigo 8º da RCTE, onde ele informa que há esse benefício, é necessário. E também a questão da configuração do próprio sistema, a emissão da nota no CST correto. Então, são detalhes, não basta só aplicar a redução, é necessário que a nota esteja em conformidade com o que a Cefaz exige.
tá? Se eu aplicar essa redução de base de cálculo sem a informação da base legal na nota, eu posso ser penalizada também e ser cobrada a diferença que eu reduzi voluntariamente. Então, é muito importante essa informação também. Então, aqui fazendo um resumo, né? Venda de pessoa física para pessoa jurídica. Na pessoa física, a pessoa física atua como consumidor final da mercadoria, existe incidência de DIFAL nas operações interestaduais e não gera crédito tributário para o comprador. Já na pessoa jurídica, compra para revenda ou industrialização, gera crédito tributário, está sujeita às tributações de substituição tributária e gera todos os créditos tributários, de ICMS, PIS, COFINS, dentro da cadeia, né, gera todos os impostos. Exato. Então, PIS, COFINS, quem vai apropriar desse crédito são as empresas do lucro real, né? As empresas do lucro presumido não é permitido apropriamento do PIS, COFINS, mas do ICMS sim, segue a regra geral. ICMS vale para real presumido e PIS, COFINS para o lucro real. Então, o que a gente quer dizer com isso? O preço de venda e a margem do lucro muda drasticamente dependendo quem é o seu cliente. Então, é muito importante saber disso para você saber se você quer vender para pessoa física, para pessoa jurídica, né, Ângela? Exato, exato. Porque para a pessoa física você assume a responsabilidade do ICMS, né? E não aproveita crédito. Sim, um fator importante aqui, ó, é que os clientes que têm Pró-Goiás, por exemplo, para eles manterem os benefícios, para eles terem o benefício não é automático. A gente tem que fazer projeto. E para eles manterem o benefício, eles têm que pagar os impostos em dias, porque está sujeito a ser excluído caso os impostos não estejam em dia. Para ter maior eficiência, aí a gente volta aqui, ó, o sistema tem que estar parametrizado adequadamente, né, Ângela? Exato, sim. Então, a gente entendeu aqui um pouquinho sobre NCM, SEST, CFOP, tem que estar tudo regular, da maneira mais correta possível, para que você tenha os benefícios da melhor forma possível, né? Isso leva a ter a empresa uma contabilidade transparente, com registros contábeis precisos e atualizados, lembrando que na maior parte das empresas, a gente tem obrigações acessórias para validar as declarações que a gente já fez, né, Ângela? Exato. O SPED fiscal hoje, empresas que têm benefício fiscal, e principalmente empresas que têm Pró-Goiás, né, que têm projetos a serem cumpridos. Então, a Cefaz monitora essas informações no SPED fiscal. Então, uma vez que houve um investimento, exemplo de uma máquina, ou que houve uma obra na empresa para ampliação, todos esses custos, esses gastos, essas informações precisam ser repassados, porque é um projeto a ser cumprido no período do termo, né? E a forma da gente apresentar, ou seja, de uma forma mais clara, fazer essa prestação de contas que o projeto está sendo cumprido, existe uma obrigação acessória, SPED fiscal, onde nós informamos toda a movimentação da empresa naquele mês, inclusive os projetos e as metas, né, que estão sendo cumpridas. Uhum. Então, aqui nesse módulo aqui, nós falamos sobre, fazendo parte do planejamento tributário, a gente falou dos benefícios fiscais, né, Ângela? Sim, sim. Benefício fiscal aqui em Goiás, a gente tem o Pro Goiás, a gente tem o e-commerce, a gente tem a redução na base de cálculo do atacado, tem outros benefícios, mas esse aqui são os principais benefícios. Redução para atacado de 19% para 11%, e também lembramos aqui o conceito de que as informações têm que estar 100% bem parametrizadas dentro do sistema para que o cliente, o empresário, tenha eficiência tributária. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre emissão de notas fiscais, que é uma dor que está... todos os empresários estão sendo acometidos desde o mês de abril ali, uma sequência de alterações, né? E hoje aqui
hoje, dia 1º de julho também, tem uma novidade que não é uma novidade, que é que tem que colocar CBS e IBS nas emissões de notas fiscais. Né, Ângela? Exato. A partir de hoje. Desde o final do ano passado, a gente já tinha orientado que os clientes precisavam de colocar CBS e IBS, desde lá do mês de janeiro, então a maior parte dos clientes já estão colocando CBS e IBS, mas é importante a gente frisar que hoje, na verdade, hoje, dia 1º de julho, que é o dia que verdadeiramente vai começar o acompanhamento da Receita Federal e a calibração necessária para que a gente tenha a implementação da reforma tributária, né? Então, a visão geral da reforma tributária é que o Brasil caminha para um modelo de IVA, todo mundo aqui já está sabendo o que é o IVA, né? No entanto, o IVA é o Imposto sobre o Valor Agregado, no entanto, aqui no Brasil, vai ser IVA dual. Então, nós vamos ter IBS e CBS. O raciocínio é que a gente estaria alinhado com as melhores práticas globais, né? Então, o que o governo quer com isso, com a criação do IVA? A substituição de 5 impostos atuais por um sistema dual, que é o IBS e a CBS. Fim da cumulatividade, que é a garantia de crédito amplo para evitar imposto sobre imposto, e a transição vai ser gradual até 2032. Então, o fim da cumulatividade significa que tanto as empresas do lucro real quanto o presumido, né, Ângela, Exato. vão receber crédito. Vão poder apropriar o crédito, exato. Vão poder apropriar o crédito. Naquele modelo, né? O crédito apropriado, se o fornecedor, como falamos anteriormente, estiver ok com a tributação. Isso. É muito importante essa consciência para haver essa cobrança, né? Dessa CND, desse cadastro desse fornecedor, se ele está ok com a tributação. O que a gente entende é que o governo, de alguma forma, ele vai permitir que as pessoas acessem se aquela empresa tem ou não crédito tributário a repassar. Como que isso vai acontecer na prática, a gente ainda não sabe. Porque, no nosso ponto de vista, a Receita Federal já é um grande banco. Então, ela já consegue organizar todos os créditos tributários das empresas. Então, ela já, né, Ângela? Ela já tem ali um estoque de crédito, se a empresa tem ou não crédito. Então, para você, que é empresário, na hora que você estiver comprando de um fornecedor, até por isso que esse foi o primeiro assunto que nós colocamos nessa reunião, nessa live. A primeira coisa que você vai ter que saber é se o seu fornecedor está correto ou não para você apropriar crédito. Porque se ele tiver com imposto atrasado, você não vai aproveitar crédito, né? Isso. Então, ó, sai o PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS e entra IBS e CBS. Sabendo que o CBS é federal e o IBS vai substituir o ICMS e o ISS. O governo, não sei quem viu uma notícia na semana passada, o governo acha arriscado falar qual é a alíquota da CBS e do IBS nesse momento. O melhor momento para falar qual vai ser a alíquota vai ser depois das eleições, viu, pessoal? Inclusive, eu queria até testar se as pessoas estão entendendo o que a gente está falando, que a gente nem perguntou, né, Ângela? Exato. Entendendo e puder dar um joinha para a gente saber se estão entendendo e tudo mais, vou ficar muito feliz. E se alguém tiver dúvidas também, pode ir anotando as dúvidas lá no chatzinho, que no final nós vamos responder e vamos abrir o tempo para a gente fazer respostas aqui, para ter perguntas e respostas. Mas voltando aqui ao CBS e IBS, qual que é o valor da alíquota, Ângela? Você sabe? 1%, 0,1% e 0,9%, né? Não, me desculpa. No ano que vem, qual que é o valor da alíquota? Você sabe, Ângela? Ainda não temos a definição, né? Só vai ter a definição. Só vai ter depois das eleições, provavelmente. Depois das eleições. Porque agora não é prudente a gente ficar falando disso. É meio arriscado. Alguém do governo informou que é meio arriscado a gente
ficar falando sobre isso, que é meio perigoso, entendeu? Enfim, então nós não sabemos qual que é o valor da alíquota, a gente imagina que vai ser entre 29, 27 e 30%. Você vai poder aproveitar os créditos, obviamente que vai ter atividades que vai ter redução, né? Então, a gente tem atividades da área médica, restaurantes e várias atividades que vai ter redução. A julho de 2026, a gente está fazendo um marco aqui que, de fato, é o início da transição. Então, a adaptação dos sistemas agora ela é obrigatória. Se o seu sistema não está emitindo a nota fiscal com IBS e CBS, você já está sujeito à penalidade. A penalidade, a Receita Federal já fez pronunciamento falando que ela não tem intenção de multar ninguém. No entanto, quem não estiver seguindo a regra pode ter a inscrição federal, né, a estadual e talvez a municipal, suspensa. Então, é importante que na sua nota fiscal já tenha CBS e IBS, né, Ângela? Exato. E importante, se caso ainda o seu emissor não está habilitando esse campo para que haja o preenchimento, acionar o suporte, né? E cobrar mesmo, porque vai partir de cada empresa esse ajuste, essa cobrança com o seu suporte, para que possa se adequar, né? Então, essa informação ela é feita dentro do sistema, não é aqui na contabilidade. Tem que acessar o seu RP e validar lá se ele já tem um campo próprio de CBS e IBS, que eu acredito que já vai ter, Já né? vai ter. Boas práticas atuais, cancelamento e correção de nota. O cancelamento, o prazo é estrito, máximo de 24 horas após a autorização da nota. Condição, a mercadoria não pode ter circulado ou saído da empresa. Carta de correção, é permitido corrigir o CFOP, o peso, o volume, a transportadora ou dados secundários, né, Ângela? Exato, exato. Proibido alterar valores, impostos, datas de emissão e dados cadastrais. Isso. A carta de correção não salva erro de imposto ou valor. Nesses casos, a nota deve ser complementada. Complementada, exato. Aqui É, está falando cancelada ou complementada, mas na verdade é complementada, né? a carta de correção, ela corrige informações cadastrais, né? Agora, para a questão de valor, imposto, alíquota, é a nota complementar. Nota complementar, corrigindo erros de valores, como a Ângela falou. Complemento de preço ou quantidade, tem que ser nota complementar. A única forma legal de corrigir erros de valor imposto após o prazo de cancelamento é complemento de preço ou quantidade. Lembrando que está previsto que para fazer cancelamento de nota vai ter um alto custo, tá, pessoal? É. Então, É, praticamente ninguém vai cancelar a nota fiscal mais. reforçando sobre a nota complementar, como nós estamos aqui no dia a dia, né, dando aí o suporte aos clientes, observar se, ao comprar a mercadoria, se realmente o destaque está correto. Já identificamos alíquotas com menor, um destaque menor. Então, sempre cobrar também do fornecedor a correta informação da nota. Caso identifique que houve um destaque a menor, a empresa tem o direito de cobrar do fornecedor também a nota complementar para poder apropriar o crédito que é permitido, certo? Então, assim, esse olhar, essa consciência também de validar a nota que o seu fornecedor está te passando é muito importante também para você também reduzir a carga tributária, tá? Não basta só o perfil do fornecedor, mas se ele emitiu a nota para você de forma correta. Porque nós aqui, ao escriturar, os fatos já ocorreram, já passou-se um mês, né? O tempo, né? Que é sempre no mês seguinte. No caso de vocês, comprou a mercadoria, recebeu a nota do fornecedor, conferir se está correto o destaque na nota, para vocês não perderem crédito aí, certo? E a regra de ouro é fazer a referência da chave, né? Sim, sim. Beleza. Exato. Na nota complementar, sim. Agora sim, já que a gente falou algumas coisas, a gente pode falar um pouquinho aqui do planejamento tributário, que é o quinto e último módulo aqui que a gente separou para falar com vocês. Não, a gente ainda vai falar um pouquinho sobre venda para o exterior,
porque teve algumas mudanças em Goiânia. Então, ó, planejamento tributário, estratégias de crescimento e escolha de regimes. Então, hoje a gente tem 3 caminhos tributários, que é o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. O lucro presumido é para quem não pode, para quem tem maior eficiência e não pode estar no simples, e ele pode ser permitido até para quem fatura 78 milhões. Para quem fatura acima de 78 milhões, é obrigatório ser o lucro real, e empresas do Simples Nacional aqui, até 4,8 milhões, né? 400 mil reais por mês aproximado. Cada regime aqui tem uma estratégia, né? No Simples Nacional, a gente recomenda para quem está testando uma atividade. Muitas das vezes o Simples Nacional é o melhor para fazer o teste. O lucro presumido é para quem normalmente trabalha com serviços ou tem uma margem alta, né, Ângela? É uma margem alta de lucro, o presumido é o melhor cenário, né? O presumido é o melhor cenário. E o lucro real é para quem está ali faturando um volume considerável com uma margem relativamente baixa. Média Então, de 10 a 8%, né? na atividade comercial, 8, 10% É, aproximado. Então, assim, ó, de cada regime, a gente tem competitividade para cada regime, né? sim. Aqui, ó, o Simples Nacional. Muitos empresários acreditam que o Simples sempre é a opção mais barata, e isso é um erro. A gente sempre tem que ver o faturamento versus a alíquota. Tem, algumas situações tem o fator R é o valor que as empresas pagam relacionado à folha de pagamento, né? E salários. E também tem sublimites estaduais. Aqui em Goiás, são 400 mil reais por mês, mas tem estado que o valor é menor. E quando supera 300 mil por mês, é cobrado ISS ou ICMS por fora, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. O Simples Nacional, esse ano, para a gente escolher qual que é o regime tributário que você vai trabalhar no ano de 2027, essa opção ela vai se dar no mês de setembro, né, Ângela? Exato, muito importante esse ponto, porque as empresas, é o momento agora de validar, né, a situação fiscal das empresas, regularizar, para que no mês de setembro a gente já faça a opção sem nenhum tipo de impedimento, né? Nós estamos informando aí a situação fiscal das empresas, é uma rotina nossa mensal, né? Para já alertando as empresas que têm algum tipo de débito, que queira parcelar, para justamente se preparar para essa opção em setembro, que é atípica, né? Essa opção ela é feita no mês de janeiro de cada ano, mas este ano em especial, por conta da reforma, será agora em setembro. Sim. Aqui fazendo um panorama ainda do que é o lucro presumido, como a gente já até antecipou, né? Margens altas e operações simples, de uma maneira geral. O governo presume o lucro com base no faturamento e a margem real, se for maior que a presumida, a diferença é lucro limpo, né? Entendendo que se o lucro der mais de 50 mil por mês e for transferido para a pessoa física, está sujeito à nova tributação de distribuição de lucro. 10%. O perfil ideal, prestadores de serviços, clínicas, consultorias, empresas com margens altas e baixos custos operacionais. Qual que é o benefício do lucro presumido? Previsibilidade, alíquotas fixas aplicadas diretamente sobre a receita bruta mensal, menos burocracia, né? Em relação às obrigações acessórias, são mais simples em comparação ao lucro real, e a distribuição do lucro do excedente pode ser distribuído aos sócios com isenção de impostos limitada a 50 mil reais. Já no lucro real, você paga impostos apenas sobre o que realmente sobra no caixa. Isso quer dizer que, para você pagar menos, a margem tem que ser menor, né, Ângela? Exato. A gente limita aí, média, 8%, a margem de lucro. Então, em relação ao prejuízo fiscal, se a empresa der prejuízo no período, não paga imposto de renda e CSLL,
E se der lucro, paga 24%, né, Ângela? 15 de RPJ, 9 de CSLL, Isso. se caso de lucro. É importante o lucro real, a apresentação da documentação da empresa, todas as despesas, né? Tem todo um critério aí, quanto mais as empresas apresentar para a contabilidade a sua rotina, a sua rotina mensal aí de despesas, para poder apurar de fato se houve lucro ou prejuízo, né? Isso. Isso vai definir diretamente a carga tributária também, o controle interno, financeiro e de despesas. Então, aqui, ó, em relação aos créditos tributários, permite abater PIS e COFINS sobre as compras e despesas operacionais, né? Sim, Tem a ideia de justiça fiscal, que a tributação acompanha a realidade financeira exata do seu negócio. Lembrando que a reforma tributária, o nome dela é Reforma Tributária sobre o Consumo, e a perspectiva dela é financeira, ela não é, de fato, sobre tributos, 100% sobre tributos, porque a reforma tributária ela vai ser uma expressão do que acontece no financeiro, né, Ângela? exato, Então, assim, exato. O intuito é aconteceu no esse. banco, vai ter que ter tradução fiscal. Teve tradução fiscal, vai para o contábil. Basicamente é isso. A gente vai fazer uma outra reunião com vocês para a gente falar os impactos disso na contabilidade fato. Porque agora aqui nós estamos falando exclusivamente mais voltado para a área fiscal, né? E algumas pessoas também nos perguntam aqui: imposto de renda, pessoa jurídica e CSL, vai acabar? Não, não vai acabar. A Não. reforma tributária não previu isso, tá, pessoal? Vai acabar PIS, vai acabar COFINS, né? Mas imposto de renda e CSLL vai continuar existindo. Bom, quando revisar o regime tributário, o time ideal do planejamento atual, anual, Não. é de outubro a dezembro. Excepcionalmente, esse ano, ao invés de janeiro, como está escrito aqui, esse ano tem que ser em setembro, né, Ângela? Em setembro, foi o que nós. Mas E, já é o momento de já estar, né, preparando, né? aham, Temos aí 2 meses só para haver essa preparação para solicitação. é. E aí, uma coisa importante aqui é o seguinte: a partir do ano que vem, a gente vai ter lucro real, lucro presumido e simples nacional. O lucro real e o lucro presumido vai ter CBS e BS naturalmente. Uhum. O simples nacional, ele é um regime simplificado que não vai ter, na prática, ele não tem CBS e BS. Só que, excepcionalmente, foi criado um novo regime dentro do próprio Simples Nacional, né? O sistema híbrido, né, que nós falamos. O sistema híbrido. Então, vai ter o Simples Nacional podendo optar em pagar CBS e BS por Por fora, fora. para que a empresa do Simples não perca competitividade. No nosso ponto de vista, inicialmente aqui, o que a gente avalia? Que a reforma tributária ela vai trazer os impactos, mas quem compra de empresas do Simples, né, Ângela, vai Sim, continuar comprando, porque atualmente ela não repassa crédito, do mesmo não jeito. passa crédito. Então, essa novidade de querer pagar CBS e IBS por fora, na nossa avaliação aqui, pode ser que não seja uma coisa tão vantajosa. Tanto que a gente nem sabe exatamente qual que vai ser a alíquota de Que vai CBS e ser a IBS. alíquota. Então, assim, a gente tem que agir pela prudência também. Um perfil mais conservador, né? E um fato relevante aqui também é o seguinte: no ano que vem, quando a gente fizer a opção do regime tributário agora em setembro para o ano de 2027, o que a gente está falando para o governo? Que de janeiro a junho vai ser esse regime tributário, porque o governo, lá no mês de março, abril ou maio do ano que vem, ele vai abrir um novo período para que a gente valide se o melhor regime tributário de julho a dezembro se vai continuar sendo o simples, o lucro real ou o lucro presumido. Então, no ano que vem, nós vamos ter 2 períodos tributários. Tradicionalmente, o período tributário é de janeiro a dezembro, né, Ângela? É, Para as empresas já ativas. Para as empresas que abrem, define o regime tributário no momento da abertura. Para as sim. empresas já existentes, o regime tributário vai ser decidido em setembro desse ano,
Sim. No entanto, a novidade é que vai ser de janeiro a junho. Aí lá, durante o primeiro semestre de 2027, as empresas vão poder mudar o regime tributário. Basicamente é isso. Então, ó, indicadores-chave na decisão. Variáveis essenciais na escolha do regime. Primeira variável, folha de pagamento. Qual que é o impacto da folha de pagamento, que é o fator R dentro do Simples Nacional. Várias empresas, talvez o assunto vocês não têm muita familiaridade, mas é o seguinte, tem algumas atividades que, se a sua folha for alta, e você tiver uma atividade, que a atividade é de ensino superior, né, Ângela? Que nós chamamos de Se ela for uma atividade muito qualificada, qualificada, mão de dentro obra do Simples qualificada. Nacional, a sua alíquota ela fica maior. E o fator R faz com que ela reduza a alíquota, né, Ângela? Tem a opção do anexo 3 e anexo 5. O que vai definir se vai ser tributada no anexo 3 ou no anexo 5 é a divisão da folha bruta com o faturamento bruto. Se essa divisão ela ficar igual ou maior a 28%, anexo 3 paga menos imposto. Se essa divisão ficar menor que 28%, anexo 5 paga mais imposto. Então, é importante essa consciência também, porque se a empresa não tiver folha de pagamento e a atividade for sujeita ao fator R, anexo 5, porque não vai ter. Então, essa adequação e esse trabalho da folha com a parte de faturamento é muito importante para essas atividades, nós chamamos de mão de obra qualificada, né? Arquitetos, né, engenheiros, algumas atividades com representantes, são sujeitas ao fator R, e a forma de reduzir a carga tributária, que nós entendemos também que é uma forma de planejamento, é a folha de pagamento. É ela Isso. que vai definir. Outro ponto decisivo é a margem de lucro. Então, margens altas tendem a ser lucro presumido, margens baixas tendem a ser lucro real. O faturamento anual, né? Então, como a gente falou ali no início da transparência, se a empresa estiver faturando até 4 milhões e 800, teoricamente ela está passível de ficar dentro do Simples, mas não significa que ela vai ter a melhor eficiência tributária estando dentro do Simples. E a opção seria lucro presumido ou lucro real, né? Isso. Já nas despesas dedutíveis, o volume de custos operacionais que pode reduzir a base de cálculo do lucro real. Então, se a despesa for muito alta e a margem for muito baixa, o lucro real tende a ser um regime tributário mais favorável, né, Ângela? Isso, por isso que nós sempre estamos, né, Rodrigo, orientando o nosso cliente, marcando reuniões, quando a empresa está no Simples Nacional, está aproximando do limite, a gente faz um planejamento, faz aí uma previsão de faturamento futuro para ver qual o melhor regime para ela migrar, né, para que o negócio não fique ali comprometido por conta de limitação de faturamento. Aí nós fazemos esse planejamento para definir se o melhor regime seria o presumido ou o real. Então, esse acompanhamento interno nosso aqui, ele é praticamente mensal, né, e até para dar um melhor cenário tributário para os nossos clientes. Certo. Então, aqui, ó, já estamos caminhando para o final. O que a gente vai falar aqui sobre exportação? A primeira informação sobre exportação é que a isenção de alguns impostos, a competitividade global e receita em moeda forte, né? Mas o resumir dessa história toda aqui é o seguinte: para as empresas que são prestadoras de serviço e estão localizadas na cidade de Goiânia, desde o mês de outubro de 2005, né? Para que a empresa faça exportação de serviço, a gente tem que dar entrada no pedido para que a prefeitura avalie se ela considera que o serviço a ser prestado é ou não exportação de serviços. E a prefeitura está exigindo o contrato, né, Rodrigo, da prestação de serviço,
da Isso. empresa prestadora com o cliente, apresentar, abre um processo, eles vão validar, analisar e ver se é permitido a isenção do imposto, mas só mediante a apresentação de documento. Anteriormente, ao mês 10 de 2025, era um processo normal. Emitia a nota, falava que era para o exterior, a isenção já era automática. Agora, né, de outubro a partir de outubro, é necessário esse processo de apresentar os contratos de prestação de serviço, a documentação que comprove que o cliente é estrangeiro. Isso, assim como no Pro Goiás, que é um benefício para o ICMS, né, Ângela, que a gente tem que abrir Sim, tem que budget e tudo aplicar mais, um processo. as exportações, por que a prefeitura solicita que a gente abra um processo para comprovar que o serviço vai ser prestado para fora? Porque você fica isento de pagar o ISS, né, Ângela? Sim, não só o ISS, como em se tratando da prefeitura, mas os federais também, né? Só vai pagar IRPJ, contribuição social, para a empresa exemplo do Simples Nacional. Vamos falar de Simples, do normal também, né? Então acaba assim, que é uma forma, é um tipo de, eu entendo que essa isenção do ISS é um tipo de benefício que o município também dá, só que agora ele exige a comprovação. Exatamente. Então, se ele exige a comprovação, nós temos que abrir como se fosse um processo, na verdade é um processo, é um SEI, para que a gente, para que o empresário ele tenha acesso a esse benefício de ficar isento do ISS, né? Sim, sim. Então, vou passar aqui bem rapidinho o resumo da exportação, basicamente, que a gente queria passar para vocês é esse. A gente tem vários clientes que faz exportação também, né, Ângela? Sim, E de todos os regimes. todos tiveram que passar pelo processo da prefeitura. O processo, ele está demorando em média de 3 meses, então, se você pretende fazer exportação de serviço, a gente tem que pedir aprovação. Sim, Basicamente é isso. Então, aqui, ó, já caminhando para o final, a exportação de produtos versus serviços. O produto físico fica com a isenção de IPI, ICMS, PIS e PIS e COFINS. não incide na importação, sobre a exportação, quer dizer. Na Sim, parte de serviços, fica isento de ISS, PIS e COFINS. São isentos desde que o resultado se verifique no exterior. O que quer dizer que o resultado se verifique no exterior? Se eu estou prestando um serviço para uma empresa que é lá da Inglaterra ou lá dos Estados Unidos, o benefício do meu serviço tem que ser lá, né, Ângela? exato. O destinatário é o beneficiário, né? Exatamente. E aí é exatamente isso que a prefeitura está É a analisando, comprovação. que é a comprovação. Por É, isso que a Ângela falou aí, que precisa da cópia do contrato, e aí a gente precisa de ter alguns elementos para que a empresa tenha a redução fiscal do ISS, no caso da prefeitura. sim, sim. Bom, habilitação no Siscomex. A habilitação do Siscomex, a gente está oferecendo aqui a modalidade expressa, sem custo para os nossos clientes. Então, para quem vai fazer vendas ou entrada de mercadorias do exterior até 50 mil reais, até 50 mil 50 dólares, mil dólares. isso. A gente está fazendo de forma gratuita. O requisito é a adesão ao DTE, certificado digital, regularidade fiscal e comprovação da capacidade financeira e origem lícita dos recursos. Quando a gente fala aqui, ó, do radar ilimitado, é importante a gente destacar que vários despachantes no Brasil inteiro, na hora que está montando o processo, né, Ângela, Sim, ele pede, ele pede o depósito inicial do valor que está integralizado no capital social. sim. Então, é muito importante que, ao abrir a empresa, se tem a intenção de fazer se tem a intenção de fazer exportação ou importação, o empresário tem que fazer já o depósito ali do capital social, ok?
para comprovar a integralização, óbvio, né? Uhum. Então, o fluxo operacional da exportação é a preparação, a habilitação lá no radar, que a gente auxilia os clientes, e a parte de negociação, despacho e câmbio é feita normalmente com o próprio despachante. Então, reta final, o que você não pode errar. Aqui é um resumo prático dos maiores erros fiscais que destrói o caixa das empresas e as estratégias definitivas para evitá-los. Então, misturar contas, né, Ângela? Sim, com o princípio da entidade, né? É, Pessoa empresa com física e da jurídica. pessoa, da empresa com do sócio, omitir receitas, regime inadequado, às vezes era melhor estar no simples do que no lucro real, às vezes era melhor estar no lucro presumido do que no real, ou era melhor estar no real do que no presumido, né? Isso tudo a gente tem como fazer testes fiscais e contábeis aqui para auxiliar vocês. Pessoal, a gente está chegando no final da apresentação. Quem tiver aí e quiser mandar dúvidas no chat, já já a gente vai fazer a leitura do chat, já para a gente tirar dúvidas tudo de uma vez, né, Ângela? Sim, sim. Estamos aqui. Então, aqui, ó, ignorar os benefícios fiscais. Então, aqui, ó, pagar menos impostos a mais por desconhecer as isenções e reduções de base é um erro muito comum. A gente constantemente recebe indústrias aqui, né, Ângela, que Sim, não tem o ProGoiás, não tem. está Não pagando, tem a redução. tá pagando um ICMS ali altíssimo por Sim, desconhecimento, por né? desconhecimento. Ou não está no regime adequado para a atividade dela, né? E a gente dá aí o suporte para ela se identificar com a realidade dela hoje. Às vezes ela está no simples e há um planejamento, a gente entende que o presumido é o ideal ou o real é o ideal. Então, é muito importante a empresa conhecer a realidade dela, né? E o que que ela pode aproveitar para reduzir o máximo a carga tributária. Eu posso só reforçar a questão da omissão de receita, Rodrigo? Sim, É muito importante que a empresa tenha também essa consciência interna, e por isso que é importante o controle interno das entradas com as saídas. Tem que haver um equilíbrio. Se eu dou saída e tenho um mínimo de entrada, a Cefaz hoje consegue fazer esse cruzamento assim de forma imediata. E também, se eu tenho um estoque alto e não dou saída, bem menos saída, também caracteriza que eu estou omitindo receita, né? Então, é muito importante manter esse equilíbrio de entrada, saída, para que a empresa também não tenha aí nenhum tipo de problema. Nós, aqui, quando fazemos o fechamento fiscal, nós publicamos os relatórios de entrada, de saída, foi até falado no início da live, para que os nossos clientes consiga visualizar a sua operação daquele mês e ver tomadas de decisões para o mês seguinte. De repente, ele está comprando menos, ele gerou menos crédito, deu um débito maior. Então, para ele ter esse equilíbrio também e esse controle mensal, né? É isso. a gente ficou batendo no ponto aqui, né, de estoque, descontrole de estoque, omissão de receita. Isso é muito importante o empresário conhecer esses conceitos, porque ele pode ser beneficiado com esses conceitos, né, Ângela? Sim, sim, sim. O Isso, intuito é ter essa consciência para o próprio benefício. Muitas das vezes o empresário questiona por que, que a carga tributária dele está tão alta, por que, que ele está pagando mais imposto. Muitas das vezes está lá no início do processo, que é na compra da mercadoria, depois na forma com que cadastrou o produto, com aquele cuidado de conferir cada produto, o que cada produto tem de benefício, de isenção, né? Então, tudo isso, a cadeia do planejamento tributário começa aí, até aham, chegar na fase final. A venda é o último passo, né, Rodrigo? Porque, e sempre ter esse acompanhamento mensal, tá? Essa consciência mensal do que comprou, do que vendeu, de como que está a operação interna. Então, ó, em relação ainda aos erros fiscais, classificação incorreta do NCM, como nós falamos, né? Falta de planejamento, pejotização irregular, ignorar retenções, então não reter Ah, ISS, importante. imposto de renda, INSS, na fonte ao contratar serviços de terceiros. É importante essa observação, eu vou frisar, as retenções. Tem atividades, principalmente atividades de engenharia, que é obrigatório
que haja a retenção do INSS, as retenções federais, que é o CSRF, que é PIS, COFINS, CSLL. É muito importante também essa retenção do serviço tomado, e tem atividades também que, ao prestar o serviço, precisa fazer a retenção. Então, é muito importante a empresa conhecer o que a atividade dela obriga ela a reter, certo? Olha, e um resuminho aqui é o custo do erro. A maioria das autuações fiscais ocorre por desatenção, né, Ângela? Sim, sim. A Às esses vezes, detalhes. questões cadastrais, né, e dúvidas, nós estamos aqui um time à disposição para esclarecer, Aham. né? Tem dúvida na hora de emitir a nota? Tem dúvida que a alíquota colocar? Se aquele produto ele é obrigado a reter ou não? Né? Tem situações hoje que a venda para órgão público, por exemplo, tem que reter o IR 1,2%, é algo que mudou desde 2023, mas muitos clientes ainda têm dúvida. Então, são detalhes que, ao emitir a nota, se tem dúvida da parte legal, da base legal, acione o nosso time aqui da equipe fiscal, que a gente está à disposição para orientar, tá? Para não, depois que emitir a nota, a gente identificar o erro. Então, surgiu dúvida, ligue para nós, tá? Aqui, ó, 10 ações para aplicar. Se a gente pudesse falar aqui rapidamente, é o seguinte: separar rigorosamente pessoa física da jurídica, emitir 100% das notas fiscais de venda, de serviço, de produto, realizar inventário físico do estoque, revisar o enquadramento tributário atual, que é o momento, né, Ângela? Sim, é o momento, é o momento. Mapear os produtos com tributação monofásica e ST, Sim. levantar créditos tributários não utilizados, implementar uma DRE gerencial mensal, que a gente pode colaborar com vocês também, automatizar rotinas de faturamento, avaliar viabilidade e benefícios de exportação e agendar planejamento aqui com a contabilidade, né? Sim. Dúvidas comuns. Posso mudar o regime tributário no meio do ano? Não, não pode. A regra é que não pode, né, Ângela? Mas Sim. quem vai poder. No ano que vem, excepcionalmente. Vai excepcionalmente, até porque é um processo de adequação, né? Tem Uhum. essa exceção. Estoque sem nota fiscal é crime? Sim, é crime. Sim, É, estoque, estoque sem nota fiscal de entrada é crime? Sim, é crime. E outro fato é ter estoque fiscal e não ter o estoque físico também é crime. também é. Então, as duas situações é crime. Ter o estoque sem a nota e no controle fiscal está falando que tem estoque e fisicamente não tem estoque, também é crime. Exportação de serviço paga ISS, em regra geral não paga ISS. Várias cidades do Brasil estão pedindo para fazer o cálculo, está pedindo para fazer a apresentação da comprovação de que vai exportar antes de autorizar, né, a isenção. Perguntas e respostas aqui ainda. Agora sim, nós vamos fazer uma leiturinha aqui do chat, que eu vi que algumas pessoas perguntaram. Que, ó, o Guilherme Lima perguntou o seguinte: como vai ser lançado esses benefícios fiscais? O benefício fiscal ele já existe, né, Ângela? Já existe. Então, ele é para as empresas do lucro real e do lucro presumido. O Simples Nacional já é um regime especial de tributação. Então, ele não aceita ter conjugado, ser concomitante com o ProGoiás, com redução na base de cálculo, por exemplo. Os benefícios fiscais, eles são para empresas do regime normal. Regime normal para nós aqui é empresas do lucro real e do lucro presumido. Outra pergunta aqui do André, se aplica a empresas do Simples Nacional essa cobrança de NFE, CBS e IBS, as alíquotas. Bom, a gente tem raciocínio de que não aplica, no entanto, é importante as empresas do Simples já colocar, né? Sim. Porque elas já vão preparando, já vão estar preparadas, a gente sabe que as empresas menores são as empresas do Simples, o sistema já tem que ir preparando e calibrando. Apesar delas não estarem na obrigação de colocar, a gente está recomendando todos a colocarem, né, Ângela? Exato. Já deixa
pronta, porque dependendo da opção que for feita em setembro, né, e também está já se adequando aí às novas mudanças, né? Inclusive, não só na parte de venda, como de serviço, todos aí que são prestadores de serviço já estão sentindo as mudanças que a prefeitura, né, impôs aí nos últimos meses, inclusive havendo já o destaque do IBS-CBS, independente do regime, né? Ele está em sentido figurativo, como uma forma de adequação, mas ao emitir uma nota de serviço, independente do regime, pode ver que no final da emissão já destaca automaticamente lá o IBS-CBS, como uma forma mesmo de todos, independente do regime, estar se adaptando, né, às novas mudanças, e entendendo. Sim. Aqui, ó, o Guilherme. Pessoal, se alguém tiver dúvida, pode perguntar também, tá? Ou se quiser colaborar, fique à vontade. Aqui, ó, o Guilherme ainda perguntou assim, ó, como vai funcionar a apropriação do crédito? Se eu estou entendendo crédito aqui como benefício fiscal, é, ele é na apuração mensal. Se eu entender que a apropriação do crédito do imposto, né, Ângela, Sim, ele também vai ser na forma mensal. vai ser mensal. Agora, na prática, como que a gente vai validar se está aprovado ou não o crédito que a gente está apropriando? A gente vai depender de mais algumas informações da Receita, porque ela vai fazer a validação, se está ou não apropriado. Eu acredito que vai ter algum tipo de chave, né, Ângela? Sim. Aqui, hoje, na atualidade, nós temos a malha fina. Hoje, quando eu transmito um expediente fiscal, você já faz essa conferência, se eu apropriei de um crédito devido ou não. Ou ela me cobra, de repente, aquela classificação que eu preciso comprovar, né, de alguma forma, o como que foi feita a minha apuração e o motivo daquele crédito apropriado ou não, né? Dependendo do produto que eu classifiquei ali, eu não aproveitei um crédito, ela também questiona na malha. Se eu aproveitei também a maior ou a menor, ela também vai questionar. Mas, enfim, essa questão do crédito no novo modelo, em 2027, a Receita provavelmente já está criando uma estratégia de validar. Ela vai fazer, né, Rodrigo, a nossa apuração, apresentar o que ela apontou e nós vamos apresentar a nossa. E vai haver ali a adequação. É o que nós, né, assim, no momento, estamos entendendo como que vai ser. É a apuração assistida, né, Ângela? Assistida, isto. Isso. Então, assim, muita coisa vai mudar até dezembro. O que a gente queria passar para vocês nesse evento online aqui é a importância do estoque, as questões relacionadas à emissão de nota fiscal. Hoje começa uma nova obrigação, que é colocar CBS e IDS. A maior parte dos nossos clientes já tem isso, né, Ângela? Já tem, estamos dando essa orientação desde dezembro de 25, né? Então, assim, sempre Tem que atendendo as empresas o que que está. são simples nacional e vão querer continuar sendo simples, não pode ter nenhum débito, Sim, não é o pode ter momento nenhum débito, agora. não É o pode ter. momento de adequar, né? De fazer os parcelamentos que for preciso fazer, já ir preparando, não deixar para a última hora. Já ir preparando, todo mês nós apresentamos a situação fiscal das empresas, justamente para que tenha essa transparência e consiga se organizar para poder regularizar as pendências que tenha, né? Isso. E por final aqui também, o Marcos Oliveira, ele tá fazendo a seguinte colaboração, ó. Importante informar CNPJ com letras. Então, a partir desse mês também vai ter CNPJ com letras. Os CNPJs antigos vai continuar do mesmo jeito, tá? Então, quem está abrindo empresa a partir de hoje, pode ser que o CNPJ já saia com letras. Em relação a cadastro de pessoa física, que seja um contribuinte de CBS e do IBS, como produtores rurais e transportadores autônomos, devem se inscrever no CNPJ para facilitar a apuração dos novos tributos. Essa obrigação aqui, o governo emitiu um parecer, deve ter 2, 3 dias, informando que vai ser obrigatório a partir do mês de janeiro também. Então, Ai, iria ser agora no mês de julho, mas deixou para janeiro. No mais é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo. A gente teve um número expressivo de pessoas que ficou do início ao final, né, Ângela? é, muito, muito bom. Muito obrigada
pela participação de todos vocês, né? Para nós é muito É importante. Vou deixar o importante. nosso contato aqui, Sim, nosso site Dinastia Contábeis, quem já é nosso cliente já acessa o nosso site frequentemente, acessa o Onvio aí também, né? E vou deixar também o nosso link aqui da nossa localização, aqui no chatzinho. Quem ainda não é cliente e quiser vir conhecer a gente, já estão todos convidados. No mais é isso, né, Ângela? é essa consciência, o intuito dessa live é ter essa consciência, principalmente da parte do estoque, que as empresas já comecem a se organizar internamente, né, acionar o seu sistema, tudo que já for dando entrada da forma correta, revisar o seu cadastro de produto, e aí, paralelo a isso, a gente também trabalhar na forma de emitir as notas, nas classificações, enfim, o intuito é realmente a gente começar um trabalho agora, para que reflita lá em dezembro, né, Rodrigo, no levantamento do estoque real, lembrando que o estoque que está escriturado deve refletir o estoque real que a empresa tem. É isso. Mas é isso, ó, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, né? Até a Sim, próxima reunião. Brevemente a gente vai fazer reunião com os outros departamentos aqui, departamento pessoal, contábil, para que vocês também entendam a dinâmica de cada departamento, tá bom? No mais, acho que é isso, né? Muito obrigado a todos. Quem gostou, dá um joinha aí para eu ver. Olha, legal. muito Legal. obrigada a todos também pela participação.